Olá, galera! Chegando com mais uma videoaula nesta semana maravilhosa para você. Estamos cientes e firmes e fortes e acreditando que tudo isso vai passar e que breve nós estamos juntinhos para termos nossas aulas presenciais, tá certo? Você que está aí nos acompanhando, você que nos acompanha no nosso canal e está sempre ligadinho nas nossas videoaulas, é importante que você não somente assista às nossas videoaulas, que você também vá fazendo as anotações daquilo que eu vou falando, pegando os tópicos que vão sendo passados aqui no rodapé do nosso vídeo. Isso é muito importante para que você possa, depois que você for desenvolver as suas atividades, depois você for desenvolver os nossos exercícios, que você volte quantas vezes for necessário assistir os nossos vídeos. E, claro, não esqueça, vai lá, dá o like, vai lá, se inscreve no canal, compartilha nossos vídeos para quem ainda você não compartilhou. Não sei o que é que você está esperando, né, galera? Então, vamos para a nossa videoaula de hoje, que você, do 6º ano, nós vamos aprender hoje, estudar um pouquinho. Vamos deixar a classe gramatical da semana passada, que nós estudamos os substantivos. Agora nós vamos estudar o gênero narrativo, que está, claro, dentro da nossa proposta curricular, que é o estudo da BNCC. E nós vamos conhecer um pouquinho do que é esse gênero narrativo. O gênero narrativo, dentro dele, se enquadra várias tipologias textuais, ou seja, vários tipos de texto se enquadra dentro do gênero narrativo. O que é esse gênero narrativo? O que é narrar? Narrar é contar uma história. Narrar é você presenciar alguma cena, presenciar algum fato e você contar para mim. Digamos que você assistiu um filme e eu peço para que você conte para mim aquele filme que você assistiu. E você vai fazer o que para mim? Contar os fatos do filme é uma narração. Você assistiu ontem o capítulo de uma novela que você gosta. E eu peço para que você narre para mim os fatos daquele capítulo de ontem daquela novela. Isso chama-se uma narração. É você narrar, significa você contar, certo? E que gêneros textuais, Marcos, se enquadra dentro do tipo narrativo? Aí nós temos um universo gigantesco, mas dentre eles nós temos a lenda, nós temos a fábula, nós temos a crônica, nós temos o conto, nós temos os diversos tipos de contos, né? Os contos científicos, os contos de ficção, os contos maravilhosos, todos eles se enquadram dentro do tipo narrativo. Agora, para nós detectarmos o que é esse gênero narrativo, como é que eu posso perceber que um gênero ele é narrativo? E aí nós vamos estudar. Ele se apresenta em dois grupos, certo? Ele se divide em dois grupos. Nós dizemos que o gênero narrativo ele se apresenta em elementos da narrativa e partes da narrativa, certo? Elementos da narrativa e partes da narrativa. Vamos estudar cada um deles, ok? Primeiro, os elementos da narrativa. O que são esses elementos da narrativa? É aquilo que compõe uma narrativa, aquilo que faz parte da narrativa. O que são estes elementos que compõem esta narrativa? Nós temos, primeiro, o narrador. Quem é o narrador na história? É o personagem. Muito cuidado, que às vezes as pessoas confundem narrador com o personagem. Pode ser que sim, pode ser. Nós vamos já ver isso. Vamos entender. Narrador, a palavra já está dizendo, narrador é aquele que narra, é aquele que conta, é aquele que fala os fatos da história. A isso nós dizemos que é o narrador da história. Né? Primeiro nós vamos aqui hoje aprender que as histórias elas apresentam dois tipos de narrador. Nós dizemos que existe o narrador personagem, que é quando ele narra a história e ele faz parte da história.
dizemos que esse narrador também é chamado de narrador em primeira pessoa, ou seja, todos os verbos da história vai estar narrado da primeira pessoa. Eu subi a ladeira montado num cavalo, quando meu cavalo caiu. Veja, eu subi a ladeira. Então, é uma narrativa em primeira pessoa. Então, narrador, personagem. Ou o narrador que nós chamamos de narrador observador. O que é, professor Marcos, o narrador observador? Narrador observador é aquele que meramente observa os fatos narrados. Ele simplesmente narra os fatos. A mesma história que eu falei, eu vou dizer a você como se fosse um narrador observador. Naquele dia, o homem subia a ladeira montado em um cavalo, o cavalo caiu. Pronto, tá vendo? Eu já não usei mais os verbos na primeira pessoa e agora sim os verbos na terceira pessoa do singular. Ok, gente? Então, é importante você saber. Nós estamos estudando os elementos da narrativa. O primeiro, o narrador, que existe dois tipos, por enquanto nós vamos estudar. Lá na frente, nos outros anos, no 7º, no 8º ano, nós vamos estudar outros tipos. Mas agora vamos ficar com esses dois, já é o bastante. Narrador personagem, que é quando ele narra e faz parte da história, e narrador observador, que é quando meramente ele narra a história, narra os fatos. Segundo elemento do tipo narrativo, de uma história narrativa, é o personagem. São os personagens, né? São os personagens. Toda narrativa, ela preza por apresentar os personagens. Seja eles personagens que desenvolvam um papel principal, um papel secundário, um papel antagonista. O que é o antagonista, professor? O antagonista é o vilão, é aquele que faz o papel de ordinário, é aquele que faz o papel de mal, é aquele que faz o papel de covarde da história, certo? Personagem. Narrador, personagem. Toda narrativa, ela preza por dois elementos importantes, que é o tempo e o espaço. O que é o tempo e o espaço, professor? O tempo não é o tempo em que a obra ou o texto foi escrito, não. É o tempo em que é transcorrido o texto, certo, turma? Em que é transcorrido a história. Digamos que eu estou escrevendo a história. Naquela tarde, o homem saiu de casa muito cansado. Qual é o tempo nesta frase? Naquela tarde. Foi o tempo que eu usei para descrever, para narrar o fato que eu aqui mencionei, certo? Tempo e espaço. O que é o espaço? O espaço é onde ela acontece. É onde a história acontece. Por exemplo, digamos que você está lendo aí, vamos pegar uma narrativa bem famosa. Um conto bem famoso que todos vocês conheçam, Chapeuzinho Vermelho. Qual é o ambiente principal que acontece a história de Chapeuzinho Vermelho? Na floresta e na casa da vovozinha, não é isso? Então, é o ambiente, que pode ser numa floresta, pode ser numa escola, pode ser num convento, pode ser numa igreja, numa rua, numa cidade. O ambiente é um dos elementos da narrativa. E o quinto e último elemento da narrativa é o enredo ou ações da narrativa. O que é o enredo? O que são as ações? É aquilo em que são ações que os personagens desenvolvem. Ele pulou, ele correu, ele atirou no lobo mau, ele subiu a ladeira. São ações. Ele abriu a porta, ele se escondeu detrás da cortina. Ações. Ações são aqueles fatos narrados em um texto narrativo. Ok, galerinha? Então, os elementos de uma narrativa são 5. Vamos recapitularmos: narrador, personagens, tempo, espaço e enredo e ação, ok? Esse é o grupo dos elementos. Agora vamos para as partes da narrativa. Como está dividida a narrativa? A narrativa ela é dividida em 4 partes. Vamos conhecer estas partes? Bora lá, galerinha, você que nos acompanha aí no nosso canal. Fica aí ligadinho, assistindo, prestando atenção na nossa aula.
as partes da narrativa são situação inicial, situação de conflito, clímax e desfecho. O que é isso, Marcos? Vamos entender cada uma delas. Situação inicial é os primeiros parágrafos da história, certo? Os primeiros parágrafos. É onde o narrador tenta nos situar como um leitor na história. É o que nós chamamos de situação inicial, né? Vou pegar o conto que nós já estamos mencionando aqui, Chapeuzinho Vermelho. Qual é a situação inicial? É a mãe dizendo que a filha tem que levar doces na casa da vovozinha, não é assim? Então é a situação inicial daquela história, daquela narrativa, ok? Situação inicial. Depois nós temos uma situação de conflito. O que é a situação de conflito? É o momento de tensão do texto. É aquele momento que o texto dá uma oscilação, que o texto dá uma, vamos dizer assim, um momento de indagação, que deixa um certo suspense. Mas todo texto, nesse momento de conflito, de situação conflito, deixa um suspense? Não necessariamente, mas é aquele momento, vamos dizer, de contrariedade, é um momento que vai levar você a refletir um pouquinho a respeito daquilo. No conto, qual é, Chapeuzinho Vermelho, qual é o momento de a situação de conflito? É o encontro da Chapeuzinho Vermelho com o Lobo Mau, né? Esta é a situação de conflito, né? Esta é a situação de conflito, ok? A segunda parte de uma narrativa. Terceira parte da narrativa é o clímax. Clímax quer dizer que é o momento principal da narrativa. É o momento de êxtase, ou seja, é o momento essencial da narrativa. É o momento de ápice, é o momento maior da narrativa. A isso nós chamamos de clímax. O mesmo conto, qual é o clímax do conto Chapeuzinho Vermelho? É quando o Lobo Mau acaba engolindo lá na história a vovozinha e Chapeuzinho Vermelho chega lá na casa da vovozinha. Isso nós chamamos de clímax. É o momento principal da história. E por fim, nós temos lá o desfecho. O desfecho é como a história termina. É como o leitor se empolga para saber como tudo vai se acabar. Como vai ser dado o final daquela história. A isso nós chamamos de desfecho, tá certo? Então, na nossa aula de hoje, falando de narrativa, eu quero dar umas dicas para vocês, alunos do 6º ano. Essa semana, trabalhando substantivo, trabalhamos já a produção de texto, eu tenho observado muitos erros frequentes nas produções de vocês. Um deles é o uso de parágrafos. Muito cuidado. Todo parágrafo se inicia com letra maiúscula. Por isso que nós trabalhamos na nossa aula passada a questão dos substantivos comum e substantivo próprio. Substantivo próprio se usa sempre letra maiúscula. Substantivos comuns, sempre letra minúscula. Quando você usa um pontinho final, depois dele, mesmo que não seja um parágrafo, mas você usou um ponto final, ou você usou um sinal de exclamação, ou você usou um ponto de interrogação, usa-se sempre uma letra maiúscula depois dele, certo? O que é um parágrafo não é você colocar um travessão. Muitos de vocês fizeram isso na produção da carta pessoal, daquela nossa aula. Foi fazer um parágrafo, vocês colocam um travessão. Não é isso. Parágrafo é meramente um espaço que você deixa na linha para começar. Isso é importante num texto narrativo. O texto narrativo ele é escrito em parágrafos, certo, galerinha do 6º ano? Todo texto narrativo, porque ele não é escrito em verso como um poema, como um cordel, não. O texto narrativo ele é escrito chamado em prosa, ou seja, escrito em parágrafos. Normalmente um texto narrativo ele é escrito em parágrafos. Então, se faz necessário o uso de que vocês possam desenvolver o uso de parágrafos. É só você dar um espaçozinho na linha,
certo? E começar esse espaço, esse espaçamento com letra maiúscula. Muito cuidado com isso. Se você concluir o seu pensamento, né? O homem saiu de casa muito cansado e encontrou com sua mulher no meio da rua. Ponto final. Começou uma briga tremenda. Esse começou uma briga tremenda, eu estou fazendo uma narração. Esse começou uma briga tremenda, eu coloquei um ponto, então eu tenho que começar com letra maiúscula. Eu sei que está difícil, porque se nossas aulas fossem presenciais, eu já tinha corrigido muita coisa desse tipo em sala de aula. Mas vocês têm que ter cuidado quando vocês vão enviar, principalmente as produções de texto para mim. Tá certo, galera? Então, nesta semana, nós vamos estar desenvolvendo uma atividade bem legal chamado o Diário de Bordo de Leitura. Como vai ser esta atividade? Eu vou estar deixando na escola, né, a gestora Sônia, a secretária, vão estar lá na escola e lá vai estar alguns livros à disposição de vocês. Quem é daqui de Jericó pode vir pegar o livro na escola. Claro, não é para vir em tumultos. Atenção mãe, atenção pai, não é para tumultuar, não. Vai lá, a hora que você for passando em frente à escola, vai de máscara, todo mundo conforme manda o Ministério da Saúde, certo? Leva máscara, vai sozinho, escolhe lá com Célio, com a gestora Sônia e pega seu livro, certo? Vocês vão ter 8 dias para vocês lerem um livro narrativo. Todas as histórias que eu estou mandando para vocês são histórias narrativas. Quem é de princesa, se pode vir buscar um livro na escola, ótimo, que bom. Mas, professor, eu não estou podendo ir pegar aí em Jericó esse livro. O que é que eu posso fazer? Se você tem um livro em casa, você vai me chamar no privado e vai perguntar a mim, pode fazer uma ligação de vídeo, mandar a foto do livro e perguntar se pode ser o livro que você tem aí na sua casa. Tá certo, galera do 6º ano? Qual vai ser a tarefa? Quando for, na próxima quarta, eu vou ligar para vocês e eu vou dizer qual vai ser a tarefa. Eu vou fazer perguntas e uma ficha de leitura com você, como se fosse uma aula ao vivo a cada um de vocês aí do 6º ano, tá certo? Então, nossa atividade desta semana será essa. É um diário de bordo de leitura, é o chamado diário de bordo de leitura. Eu vou deixar para vocês na escola livros, então vocês vão lá, dão um nome, vai ser preenchido uma fichinha, o pai vai assinar essa fichinha, tá ok? E pega o livro de vocês e vocês vão ter uma semana para ler esse livro. E quarta-feira da próxima semana eu ligo para vocês me contarem tudo sobre o livro que vocês pegaram. Galera de Princesa, galera da Lagoa da Fazenda, se não pode vir pegar o livro, se tem um livro em casa, manda a foto para mim para perguntar se pode ser o livro que vocês têm em casa, tá bom? Educação é um gesto de amor. Façamos dela você também esse gesto que pode mudar o mundo. Fui, um forte abraço, até a próxima!